Bom, Luan, então nós vamos começar aqui, né, a lição de domingo, que nós vamos trabalhar aí, basicamente a lição dessa semana vai estar trabalhando o contexto de Levítico 18. Tá, mas o que se trata esse capítulo aí de Levítico? Exato, né? Quando nós analisamos o contexto de Levítico 18, nós percebemos logo no primeiro momento que ele está trabalhando a questão das impurezas, né, de ordem sexual, né? Certo. Então, muitas bíblias aí vão ter como título desse capítulo Relações Sexuais Proibidas, né? O mais interessante, e eu posso dizer que eu não nasci na igreja, Luan. Não né? nasceu. Eu não nasci na igreja. Eu vim pra igreja adventista, eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Novo ainda. Eu era um jovem, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção dentro da nossa igreja é que nós não cremos simplesmente por crer. A maioria das coisas que nós temos aqui dentro, como dogmas, como crenças, elas têm uma razão de ser, um motivo. Perfeito. E isso se dá justamente porque o nosso Deus também é assim, né? Uhum. Então, quando nós começamos ali Levítico 18, nós vamos ver logo ali nos versos 2 e 3 o seguinte. Então, o Senhor Deus mandou a Moisés comunicar aos filhos de Israel o seguinte: eu sou Yahvé, vosso Deus. Então, primeiro, existe uma questão de autoridade. Então, olha, é mais ou menos aquela coisa, eu sou seu pai, né? Mas por quê? Porque eu sou seu pai. Agora você ouve o que eu vou falar pra você, né? Então, olha só. Meu Deus. Então, eu sei o que eu tô dizendo, Uhum. né? Então, primeira coisa, eu sou o seu Deus. Então, escute o que eu tenho para te dizer. Perfeito. No verso 3, não procedereis como se faz na terra do Egito onde vivestes. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã. Porque nós temos que lembrar que em Canaã havia um outro povo. Que quando eles saíram da terra do Egito, eles tiveram que entrar na terra de Canaã. E tinha um povo lá que não era o povo de Israel, né? Então tinham os seus próprios costumes, a sua maneira de agir, a maneira de se casar e dar em casamento, enfim, Uhum. práticas que Deus não aprovava, né? Porque não eram boas para o ser humano que ele havia criado. Perfeito. Então não seguireis nas suas práticas, né? Então esse é o primeiro momento. Então Deus aqui ele fala quem ele é e ele fala a razão, né? Então vocês não vão agir de acordo com aqueles de onde vocês saíram, lá do Egito, e nem tampouco de maneira similar àqueles que habitam na terra de Canaã. Nós precisamos entender aqui o seguinte, Luan. Eles estavam aqui saindo de um período de quase 400 anos dentro do Egito. Bastante Né? coisa. Muito tempo. Inicialmente não como escravos, mas cerca de 2/3 desse período, sim, como escravos, né? Então, escravo não tem religião. Escravo não adora no dia de sábado. Sim. Escravo come o que tem para comer, né? Então, em 400 anos, o povo de Israel ele perdeu totalmente a sua identidade. Eles não sabiam mais quem eles eram, o que era proibido, o que era permitido, né? Eles tinham uma vaga lembrança de quem eles um dia foram. Então, quando Deus os tira do meio do Egito, ele precisa restabelecer algumas práticas que eram importantes para eles. E que perderam sentido durante esse período todo. Exatamente, né? Então, Levítico 18 vai trazer aqui uma série de condutas que existiam entre esses povos, né? Os egípcios, os cananeus, enfim. E que não são interessantes. E aqui nós temos de tudo. Nós temos pais que se deitam com filhos, filhos que se deitam entre si. Nós temos avós e avós conhecendo a nudez, né, dos seus netos, né? Sim. Então, nós temos muitas coisas aqui. E uma coisa que é importante que nós compreendamos antes de começar a analisar isso, Lu, é o seguinte. E eu gosto de falar português. Eu não gosto muito dessa coisa de, não, mas então eu falo português, né? Certo. Deus criou o sexo. Uhum. Deus criou a sexualidade dentro do ser humano, né? Dentro de um determinado contexto, com estabelecimento de determinadas regras a serem seguidas, né? Porque Deus, ele gosta do prazer. Você pode ver
que quando Deus cria todas as coisas, ele termina cada um dos dias dizendo o quê? É bom. Isso é muito bom. Já comeu alguma coisa gostosa, Luan? Você me Oxe. perguntou do meu prato preferido, Com né? certeza. E lasanha também é o meu, O hein? seu também é lasanha, né? Então Queria quando dizer você isso. come a lasanha da mamãe, Oxe, show de bola, cara. quando você termina de comer aquele prato, você pode até não falar, mas na sua cabeça o que você pensa? Muito bom. Nossa, é muito bom. É prazeroso, não Com é? certeza. Então Deus criou o prazer, né? Só que Satanás, ele desvia, ele distorce as bênçãos que Deus nos criou, né? Nós temos aqui de tudo, nós temos práticas sexuais com animais, inclusive, Um que bando são de coisa, né? todas proibidas, né? Mas o que eu gostaria de me deter um pouco mais, Luan, é o seguinte. Eu sou advogado. E dentro do direito nós temos alguns roles, por assim dizer, né? Nós temos roles taxativos e roles exemplificativos. Ih, o cara vai começar a enrolar. Vamos lá. Muita coisa. A gente vai ser rápido, né? Um rol taxativo é um rol que ele é exaustivo. Certo. Então são aquelas 10 hipóteses, não tem uma 11ª hipótese. Uhum. São aquelas 10 e acabou, e simples assim. E nós temos um rol exemplificativo, que é um rol que você traz ali 10 hipóteses, mas olha, pega o espírito do que está dizendo aqui e aplica para outras situações que aparecerem, que eventualmente não estejam aqui, né? Beleza. Normalmente o legislador ele se utiliza, na verdade, dessa prática porque ele não é capaz de prever o que vai acontecer, como a sociedade vai mudar e como as coisas vão se alterar. Então a lei precisa continuar apta a regular a vida em sociedade. Uhum. Então ele dá um exemplo e aí as pessoas vão adaptar ao longo do tempo, né? Quando nós pensamos em Deus como legislador, essa situação lá não se aplica. Por quê? Porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele não está sujeito ao tempo, ele é maior do que todas essas coisas. Sim. Então vejam, por exemplo, Levítico 18 não vai dizer especificamente, não vai falar contra a situação da pedofilia, a utilização, né, de práticas de ordem sexual com crianças. Não vai falar também sobre qualquer tipo de proibição de um homem tomar uma mulher solteira e trazer para dentro da sua casa, mantendo ainda o seu casamento com a sua esposa. Não vai falar, em hipótese nenhuma, de diversas outras situações que nós temos hoje, né? E como é que nós sabemos então que Levítico 18 é um rol exemplificativo e não um rol exaustivo? Ou seja, peraí, deixa eu ver o que eu gosto pra ver se tá em Levítico 18. Ah, não tá, então eu posso. Pera, não é. Não, aí não, né? Não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso, né? Até porque Deus nos criou para sermos pessoas inteligentes, né, Lu? Perfeito. Então, o que ele quer, filho, a ideia é essa. Agora, pensa aí, cara. Entendeu? Presta atenção no que tá acontecendo, né? Como é que nós sabemos que não é um rol taxativo, exaustivo, mas é um rol Tem um exemplificativo? minuto pra terminar, hein? Vamos lá. Vai lá. Pega lá o último verso de Levítico 18. Não abri ainda. Vamos lá. Vamos lá, Levítico 18, certo? Verso 30, pega lá. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Exato. A minha versão, que é a King James traduzida, ela vai falar o seguinte: obedecei, pois, aos meus preceitos, e não imitei os seus costumes, né? O que é um preceito? Um preceito é um princípio. Então, olha, eu tenho este princípio. Adeque todas as situações que vierem depois a esse princípio que eu tô te passando. Então, veja, no começo do capítulo, vai falando, olha, não é para você ser igual aos outros. Então, se hoje eu, adventista do sétimo dia, no dia 17 de junho de 2023, estou aqui na igreja de vocês, né, gravando esse podcast, esse programa, né?
e eu pertenço a essa comunidade, o que é que se faz aí fora? Se fazem diversas outras coisas. Tá, então se eles fazem, eu devo fazer? O preceito é o mesmo. É isso aí. É um princípio. A gente só precisa aplicar aos nossos dias aí. Exatamente. Então é isso aí, minha gente. Com isso finalizamos o vídeo de domingo, então nos encontramos amanhã.